Saudações a todos que nos acompanham. Meu nome é Paulo Bumba, estudante do curso de agronomia. Estou aqui para fazer a apresentação do meu trabalho, né, que tem como tema a produção de sorgo para silagem em função da adubação nitrogenada e da irrigação com água salina. Esse trabalho teve como participantes Francisco Emerson Rodrigues, Joclébio Gomes de Souza, Bubacar Baldé e eu, Paulo Bumba Chiumbo Acambiça. E teve como orientador o professor Silas Primola Gomes. O trabalho foi dividido em um sumário, na qual consta a introdução, o objetivo, material e métodos, resultados de discussão, conclusões e as referências bibliográficas, assim como os agradecimentos. Um dos grandes problemas que tem afetado a produção de alimentos para os animais tem sido a estacionalidade. E uma das alternativas que tem servido como fonte de alimentos é o sorgo para ensilagem de volumoso. O Nordeste brasileiro é um dos principais consumidores dessa mesma cultura por conta dos animais. E essa mesma região, que é o Nordeste brasileiro, apresenta um grande problema dos solos e das águas de irrigação, que no caso é a salinidade. Segundo a Conab de 2017, diz que 90,9 mil toneladas são produzidas no Nordeste brasileiro. A salinidade limiar da cultura do sorgo é de 4,3, né, que é considerada como uma planta tolerável, né, moderadamente tolerável à salinidade. E a adubação tem sido um dos caminhos que se utiliza para tentar mitigar ou diminuir os efeitos dos sais nas plantas que são cultivadas nessas mesmas regiões. Pronto. Água de irrigação, conforme eu disse no princípio, água de irrigação das regiões do semiárido, ela apresenta um problema, né? Que esse mesmo problema afeta no desenvolvimento das plantas. E esse efeito que ela pode causar nas plantas são vários. Dentre elas, podemos citar os efeitos osmóticos, os efeitos fitotécnicos e temos os efeitos tóxicos, né? Os efeitos tóxicos, ou seja, a planta afetada pela água de irrigação, ela apresenta poucos desenvolvimento, né? E prejudica os processos prejudica os processos fisiológicos e bioquímicos e, consequentemente, a junção desses fatores causa um mau comportamento nas cultivares, ou seja, nas espécies cultivadas. Diante disso, conforme eu disse a princípio, o nitrogênio tem sido um dos elementos, né, que tem sido utilizado para tentar diminuir o efeito dos sais nas plantas. E ela é um nutriente que é um dos nutrientes mais absorvido pela cultura do sorgo, né? E apresenta vários papéis importantes para o seu desenvolvimento, como crescimento e acúmulo de compostos orgânicos nitrogenados. E esse mesmo nitrogênio pode atenuar o efeito depressivo da salinidade nos vegetais. E diante do exposto, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito de diferentes doses de nitrogênio sobre o desempenho agronômico e a produção de biomassa de solo cultivado sobre diferentes condutividades elétricas da água de irrigação. Pronto, partindo para a metodologia, nosso trabalho foi desenvolvido no campus do Liberdade, né, na horta didática da universidade mesmo, né, que se encontra em Redenção, no período de agosto a setembro desse mesmo ano, de 2021, desculpa, que era o ciclo ideal para o desenvolvimento dessa mesma cultura. A gente utilizou o delineamento experimental inteiramente casualizado, que é mais conhecido por DIC, em arranjo fatorial 2 por 5 ou 4 repetições, no caso, 2 águas e 5 doses de nitrogênio. A água utilizada apresentava duas condutividades elétricas, que era de
4,5, que era água normal, né, disponível pelo, pela rede, né, de distribuição de água, e a 5,0, que é a quantidade elétrica que a gente utilizou para o teste. A água de irrigação, né, que é a 5,0 desse Simon, foi preparada através da dissolução de cloreto de sódio, né, cálcio, magnésio, na proporção equivalente de 7:2:1, obedecendo a relação entre a condutividade elétrica da água e a sua concentração, né, conforme a metodologia contida em ROD 2000. Pronto, as doses de nitrogênio, ela partiu de zero, né, partiu de 40 kg por hectare, 80 kg por hectare, 120 kg por hectare e 160 kg por hectare, do mínimo ao máximo, para ver qual deles é que poderia atenuar da melhor maneira os efeitos dos sais nas plantas. Prontos. Aos 90 dias após a semeadura, a gente avaliou as variáveis de crescimento, como o comprimento da panícula, a massa seca da folha, a massa seca da panícula. Depois de avaliarmos essas variáveis, os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e os testes de média pelo teste de Tuque a nível de 5 e 1% de probabilidade, utilizando o programa STAT 7.7 beta. Encontramos os seguintes resultados, que à medida que a gente aumentava as doses de nitrogênio, o comprimento da panícula foi diminuindo. Ou seja, o comprimento da panícula foi diminuindo. Isso por quê? Porque as doses maiores apresentavam, de alguma maneira, uma dificuldade, né, de assimilar pelas plantas. E esses resultados expressivos a gente consegue perceber mais nas águas que foi utilizada as maiores condutividade elétrica. E esses mesmos resultados divergem ao encontrado por Lage em 2014, quando estudaram sobre as fontes de dose de nitrogênio, ou seja, esses mesmos autores verificaram um efeito linear crescente no comprimento da panícula à medida que as doses de nitrogênio foram aumentando. Aqui no segundo gráfico, a gente vê a massa seca da folha, né? Que à medida que também aumentávamos as doses de nitrogênio, a massa seca da folha foi diminuindo, só que mais ainda para água de maior salinidade. E esses mesmos resultados também foram diferentes ao constatado por Souza, quando pesquisaram os efeitos que a irrigação e a adubação nitrogenada sobre a massa de forragem de cultivares de panico, sendo observado o crescimento da massa seca da folha com aumento das doses de nitrogênio. Já por último, temos o gráfico da massa seca da panícula, né, com aumento das doses de nitrogênio. Teve dois comportamentos, o gráfico. Temos o primeiro comportamento para água de menor salinidade, né, 0,5. Teve um comportamento, né, quadrático, ou seja, ela atingiu um ponto de máxima, e esse ponto de máxima foi na dose de 120, e depois ela começou a decrescer com o aumento da dose de 160. E esses resultados alcançados são expressivos de acordo com as condições que o estudo foi submetido. Pinho, em 2017, ao utilizar variedades diferentes das utilizadas nesse estudo, obtiveram uma máxima de 21, uma tonelada, né, por hectare da massa seca, parcelando a adubação nitrogenada num sistema de sequeiro em campo no município de Lavras, que no caso é Minas Gerais. A gente conclui que o comprimento da panícula e a massa seca da folha da cultura de sorgo foi superior quando submetido à dose de nitrogênio de 0 a 40 kg nas águas de maior mensalidade, enquanto que a massa seca da panícula foi superior às doses de 80 e 120 kg na água de menor salinidade. Aqui são as referências que foram utilizadas e os agradecimentos que primeiramente vão à Universidade da Integração Internacional da Ufanef Brasileira, ao Grupo de Pesquisas em Fertilizantes e Salinidade. Obrigado.